Todos os grupos têm um alien, estilo idiota. Se não existe, é porque és tu. Eu assumo que sou importante na minha vida. Porque se eu não for importante na minha vida, eu não vou conseguir garantir os outros dois pontos do meu triângulo. Estavam a recrutar de volta pessoas que tinham mandado embora, mais velhas, porque os mais novos não conseguiam lidar com situações de crise. Ok? Não sabiam, nunca tinham passado. Qual é mesmo aquele tipo de ET que vocês não têm pachorra nenhuma para atirar? Até que ponto é que eu estou, enquanto organização, disposto a contratar quem é diferente daquilo que é a cultura da empresa? Na minha, nos vários setores. Completamente. E só tenho 6 anos de recursos humanos, portanto eu imagino, claro. Lá está, nos próximos anos o que é que eu vou encontrar. Sim, senhora. Obrigado. Obrigada. Saúde. E viva o Benfica. Bem-vindos aqui ao nosso novo episódio de Human Factor. Tentámos ao máximo ter áreas distintas aqui representadas e, portanto, queremos agradecer o facto de vocês estarem aqui connosco, estarem à vontade, falarmos contraída e pôrmos cá para fora o nosso dia-a-dia, o nosso cotidiano nas nossas empresas. Sim? Sobretudo, revelar as pessoas que estão por trás dos profissionais de pessoas que nós conhecemos, não é? Okay. Acreditamos que a forma como gerimos tem muito a ver com aquilo que somos, com aquilo em que acreditamos, os nossos valores, etc. E, portanto, aqui o objetivo é mesmo revelar a pessoa que depois se traduz num determinado perfil profissional. Naturalmente vamos ter que ir ao campo profissional, não é? Porque é parte da nossa... Faz parte, não é? Mas o que queremos mesmo conhecer é a Carla, o Pedro e a Leonor genuínos, transparentes naquilo que são as suas principais questões pessoais, que possam, obviamente, ser partilhadas e que entendam que têm um reflexo na vida profissional, não é? Sim, e com 2 desafios acrescidos, não é? O primeiro desafio é que começar, de facto, pelo âmbito pessoal, mesmo pelas vossas origens, e não tentarem fugir a tal pergunta, não é? Não é quem tu és, não é o que tu fazes, não é? Que normalmente é a nossa primeira resposta também. E também, sempre que esta pergunta já me colocaram uma vez, ok, não queremos a mesma resposta. Queremos uma resposta, não é mais ou menos verdadeira, com certeza que a outra também o era, mas uma resposta que ainda não tinham partilhado, não é? Porque, obviamente, isto é uma conversa entre nós, mas que muitos mais vão ter acesso e, portanto, vão ficar a conhecer muito melhor. E depois temos alguns desafios também, que é para destruir aqui algumas barreiras. Não é? Sim, exatamente. Está tudo assim no mito já. Mas conhecer a pessoa, eu acho que é a principal ideia é conhecer a pessoa por trás do profissional, é o que mais nos interessa. Sim, a Carla é uma pessoa. Sim. E, portanto, Dizem que sim. Eu ouvi dizer isso, não é? Dizem. Foi nesse pressuposto que se convidámos, não é? E quem é a Carla? Queres começar? Ora bem, Carla Regina. Correu o ano 2004, quando fiz 25 anos, por isso façam contas, não é importante. Boa estratégia. É só fazer contas. E não é de matemática que estamos a falar, por ser de pessoas, por isso passamos à frente essa parte, não é? Trabalho em RH há mais de 2 décadas e vim cá parar por um acidente. Porque eu venho da área de gestão, eu não caí na área de recursos humanos desde o início da formação. Eu achava que ia ter uma carreira espetacular na parte financeira. Ia ser assim eu já dizia no secundário, ou na escola, antes de irmos para a faculdade, eu já ia de fato, estão a ver aquela área executiva, eu já ia para a escola assim, estão a imaginar. Os colegas todos com as suas bolas e não sei o quê, eu já ia de fato, saias e casaca com dizer, e o fatinho todo, porque eu vou ser, eu já sabia o que é que queria ser, que ia estar na empresa, achava que já tinha essa... Isso é uma forma, desculpa interromper, isto é uma forma de nos transmitir e fazer visualizar como era, ou de facto tu ias mesmo assim? Ia mesmo assim para a escola, já era mesmo assim. Exatamente, eu achava que ia ter aquela carreira financeira. És de onde, Carla? Eu sou do Porto. Mesmo do Aliás, Porto. pelo meu sotaque dá para perceber que não sou daí, desfoca aqui um bocadinho, não é? Cidade, não é? Porque, exatamente, aí o caralho, sei dizer essas coisas todas. Não vamos entrar por aí, Bem, começa aqui já terminou. Vamos a começar, ok? Acabou o episódio. Agora começamos. Eu tenho fair play, gosto muito de todas as cores. Pronto, mas não vamos entrar por aí. Não, do Porto, claro. Gosto muito de Lisboa. Aliás, estávamos a falar disso há pouco, não é? E tudo aquilo que vai pelo caminho, mas é um bocadinho por aí. Isto para dizer que, efetivamente, comecei efetivamente na área financeira.
E achava aquilo o máximo. Até que houve alguém nos recursos humanos que ficou doente na empresa. E o diretor-geral achou por bem, olha, tu podias ficar com a área dos recursos humanos. E eu, acho que é pagar salários. Faz, né? Departamento pessoal. Sim. E depois as coisas foram desenvolvendo. Pronto, até que fui para lá e nunca mais saí. Fui desenvolvendo a área, fui formando nessa área, porque depois, naturalmente, quando vamos de uma área de gestão, temos uma área muito mais, não é tão específica, temos uma série de áreas, não é? Temos marketing, temos parte financeira, temos recursos humanos, naturalmente, mas temos uma série de temas. E depois achei que, ok, eu gosto disto, mas preciso de ferramentas para fazer isto, porque não tenho base. Então fui estudando durante esse tempo e sempre fiquei nos recursos humanos até hoje e não quero mudar. Não é agora, já há algum tempo, mas é. Uma batotazinha na resposta. É tipo o vírus, não é? Instala-se e não sai mais. Não sei. O que é o RH? O RH. Não, o vírus é o quê? O vírus é a paixão É a paixão, não é? pela área, pelas pessoas, que Entranha-se. é o que não se ensina, É verdade. não é? Trabalha-se, mas não Mas se ensina. eu acho que temos que apertar um bocadinho mais que a Carla, não é? Quer dizer, porque ela, de repente, ela respondeu logo a dizer o que é que faz. Deixa respirar, deixa respirar. Pois é, A pioneira, nós estamos aqui, somos Pessoal, assim, vamos força. lá. Vá, deixa respirar. Assim, quem me conhece associa-me logo a uma coisa, que é a minha filha. Não adianta, não é? E por acaso ela hoje não veio porque está na escola. E é do futebol do Porto Carrasco com a camisola. É verdade. Isto faz sentido porquê? Porque acredito que nós conseguimos fazer quase tudo o que nós queremos se temos vontade para o fazer. Agora, como o fazemos, ou seja, é indiscutível, eu tenho que falar dela, porque ela acompanha-me nestas coisas todas e sabe bem disso e tenho que a trazer. Por isso acaba por ser muito, o foco da minha vida é sem dúvida o meu trabalho, a minha família e eu. Ou seja, também eu assumo que sou importante na minha vida. Porque se eu não for importante na minha vida, eu não vou conseguir garantir os outros dois pontos do meu triângulo. Por isso, dedico-me tempo para mim própria, dedico tempo para o meu trabalho e dedico tempo para a minha família. Que somos poucos, ok? Eu sou filha única. Os meus pais tinham uma grande diferença de idades entre eles, o que faz com que, e são os últimos de todos os irmãos, aquelas famílias numerosas, né? Que na altura 8 irmãos, 10 irmãos, 13 irmãos, como é que era possível não ver televisão? Netflix faz. Não vi televisão para ver. Era um entretenimento. Da quebra demográfica. E de facto eu sou a mais novinha, ou seja, os meus primos são da idade dos meus pais, ou seja, fui sempre ali a menina que toda a gente ia cuidando. Aquele velho ditado, não me dás um chocolate, não há stress. Dás-me um chocolate, não. Então eu corri alguém me ia dar um chocolate. Claro. Por isso acaba por ser muito esse sentido. Fazendo o triângulo da minha... O triângulo da minha vida é um bocadinho isto. Eu que sustento os outros dois. E eu tento conciliar as coisas da melhor forma, aqui libertando as minhas bolas e fazendo um malabarismo da vida. E agora tudo o que ouvirmos sobre a Carla daqui para a frente já vamos enquadrar com tudo aquilo que nós imaginamos que tu eras em miúdo e tudo mais. Eu tenho capacidade de persuasão, manipulação, não, quanto basta, não é? Eu corri-os todos, vocês não estão a imaginar. Alguém ia dar, eu sabia que alguém no fim ia dar. Claro. E às vezes fazia-me aquela... Já perguntaste? Já não tive resposta, então segui ao seguinte, então alguém ia fazer isso. Que bem. E tu, Leonor? Muito bem. Quem és, de onde vens, para onde vais? Muito bem. Identifico-me como mulher, não é? Na sequência do cão, que falámos há pouco. Tens noção que isto vai parecer estranho. Pois vai, sem contexto. É precisamente para criar aqui É a âncora. Depois as pessoas ficam para ver o resto, porque falta aqui coisa. Veja o episódio falta aqui qualquer coisa. Percebe. É assim que funciona aqui das redes. Tenho 31 anos, nasci em Macau. Vivi lá até aos 5 anos, tenho algumas memórias, não muitas, mas tenho aqui umas core memories. Tenho 2 irmãos, a Inês e o João, sou a mais velha. Vivi sempre em Lisboa, desde que regressámos a Portugal em 99. E tive uma infância muito boa, gosto muito da vida e comecei o meu percurso aqui nos recursos humanos. Na altura, quando foi para escolher o curso, começou por aí, estava muito inclinada para a gestão hoteleira. Porque era a componente do turismo, portanto é algo que nunca acaba, sempre em desenvolvimento, sempre com investimento à partida e tal, na altura, não é? Isto em 2013, mas tinha um namorado que era mais velho, portanto tinha mais experiência empresarial, e é como disse, quer dizer, com a personalidade que eu te conheço, aquilo que tu gostas de fazer, enfim, o teu interesse na empresa, nas pessoas, etc., porque é que não pesquisas recursos humanos? Recursos humanos há em todas as empresas, e é algo que não vai acabar, e portanto está em desenvolvimento. Eu vou pesquisar, para mim dizia-me 0, recursos humanos nada.
Quando fui pesquisar, fiquei apaixonada. Google, clássico, não é? Portanto, recursos humanos, área de recursos humanos, o que é, o que fazer, o que fazem. Adorei, adorei. E foi o equilíbrio perfeito entre a componente estratégica, de gestão, empresarial, com aquilo que era a gestão de pessoas, pronto. E o dia-a-dia, a curiosidade que precisamos de ter e como fazer aqui a ponte, não é? Entre ambos, com um objetivo maior. E, portanto, foi assim que fui pesquisar cursos, cheguei à Universidade Europeia, onde tive aqui todo o gosto de ter a professora Isabel Moço também nas minhas aulas e, portanto, fiz Recursos Humanos, foi um curso que me deu imenso gozo, adorei. Gostei principalmente da diversidade de matérias que nós tínhamos nesta área. Até a área financeira? Total, contabilidade, tinha não sei quantas contabilidades, financeiro, tudo. Marketing, quer dizer, há de tudo. E as pessoas acho que, de modo geral, não têm tanta noção de que o curso é tão completo. E depois, na altura, como eu não tinha experiência profissional, assim, de forma estratégica, já a pensar, enquanto fosse ingressar no mundo profissional, pensei, tenho que completar aqui um bocadinho o meu conhecimento e, portanto, na altura depois fui para o ISEC fazer Ciências Empresariais, para abrir aqui um bocadinho o leque. E depois na altura consegui escolher, ainda que Recursos Humanos sempre tivesse sido aqui o meu grande foco. Terminei, depois comecei a trabalhar na área, na altura de retalho na Adidas e tal, depois fui para o setor de ensino superior em várias empresas e neste momento estou consultora tecnológica, mas isto é o profissional, lado B e pessoal, que eu sei que estão sempre a colocar-nos no sítio quando fugimos aqui à pergunta. No fundo sou uma apaixonada pela vida, de modo geral. Gosto de ser uma pessoa leve, de viver aquilo que a vida oferece, conhecer pessoas e isso depois, no fundo, reflete-se em tudo o que faço, tanto no pessoal como no profissional, mas acima de tudo quero o bem-estar geral. Portanto, eu tento sempre ser o copo meio cheio, a ponte, a ajuda, tudo o que sinto que o momento e as pessoas, em qualquer âmbito, portanto, necessitem naquele momento. E, portanto, isto acho que diz um bocadinho daquilo que gosto. Vieste de Macau com que idade? 5 anos. 5 anos. E os teus irmãos também nasceram lá? Minha irmã nasceu, minha irmã Inês, e o meu irmão não, nasceu lá por 2 meses. Portanto, 50 a tua cultura é toda de Portugal, não é? É, mas é engraçado. Depois há um lado meu assim, mais espiritual e coisas que depois também lá vai buscar. Estive lá agora há pouco tempo e senti que foi assim um 360 interessante buscar isso. Mas sim, portanto é tudo, é verdade, é mais deste lado. Mas isso também é interessante quando é que nós deixamos de ser tão racionais e analíticos sobre a leitura de gestão sobre a gestão de recursos humanos em concreto, não é? E começamos a ter, olha, falámos no outro dia do gut feeling, não é? E entre outras coisas mais, não é? Sim. Que tem pouca validade científica, mas toma conta das nossas decisões tantas e tantas vezes, não é? E como as culturas, nomeadamente aqui as culturas locais, regionais, se quiserem, porque nos marcam, de facto. Sem dúvida. Muito bem. Cometemos um erro incrível antes de passar ao Pedro. É que não brindámos. E eu comecei, eu tenho que confessar. Muito bem, sim senhora. Obrigada. Saúde. Saúde. E viva o Benfica. Sempre aquele medo cruzado. Ponto, Pedro. E agora és tu. Agora depois do brinde. Não, então, olha, vou fazer um esforço para então começar mesmo pela parte pessoal, já que começou a perguntar pelos irmãos. Sou mais velho de 2 irmãos, ambos rapazes. O outro do meio só tem 1 ano e meio de diferença de mim, mas o mais novo tem 13 anos. Portanto, eu já fui o irmão mais velho, não é? Portanto, ali a relação já foi interessante e diferente. São os dois muito maiores que eu, não é? Portanto, o que também dá, e depois acabou por dar ali uma dinâmica interessante. Mas, depois, Macau, lá mais para o Porto, eu nasci mais a sul, não é? Venho dali de uma pequena ilha entre a Austrália e a Indonésia, não é? Chamada Timor. E pronto, e depois, mas depois acabei por crescer aqui, sobretudo em Portugal, onde vivi até que me expatriei. Já lá vamos, senão começo aqui já a falar do tema. Já estava eu trouxe o caderno para Exatamente, do tema profissional. Continuando a falar em termos pessoais, sou casado, aliás, se a memória não me falha, 30 anos este ano, espero que esteja certo. É bom que não falha. Acho que é só mais 2, menos 2. Exatamente, 3 filhos, o mais velho vai fazer 18, o outro com 16 e uma menina com 14, portanto agora lá em casa estamos muito animados, mas é tudo boa gente. Para falar um bocadinho também de mim, não é? O que é que poderá ser interessante, talvez para as pessoas entenderem. Olha, trabalho voluntário é uma coisa que comecei a fazer quando tinha 15 anos e mesmo fora, mesmo dentro, tenho feito várias coisas.
Desporto, faço taekwondo, pronto, não sei se agora também, já agora não sei se há para aqui mais desportistas por aí fora. Há o meu filho, há o meu filho, há o meu filho. É aqui um praticante não de nível Krav profissional. Maga. Exatamente, pronto. E depois talvez outra coisa é a música, que é uma coisa que eu também gosto, não tenho jeito absolutamente nenhum, mas toco guitarra, não é? E pronto, e agora lá na família todos tocam ou cantam, portanto já conseguimos fazer uma banda, não é? Pronto, este foi um bocadinho talvez sobre a parte pessoal, mas depois se tiverem mais perguntas com certeza tentarei esclarecer algum ponto. A seu ponto de vista mais profissional, depois acreditem ou não, esqueci-me de dizer que nasci no século passado. Não é? Pronto, não é? Num ano em que o homem pela primeira vez pôs o pé na lua. Pronto, não é? Portanto, há quem diga que não foi bem assim que ninguém colocou lá o pé. pronto, mas isso agora é outra história, não é? Estava calçado. E umas botas. É verdade, mas há para histórias que nunca mais acabam. Vou deixar isso para o pessoal que gosta de discutir essas coisas, não é? Não, profissional, bem, estou há 33 anos na mesma empresa, não é? Uau. Comecei como advogado, não é? E foi assim que comecei na Nestlé. E gostava muito e as coisas estavam a correr muito bem. Aliás, eu sempre quis, desde que me lembro e que decidi o que é que ia para estudar, desde os meus, não sei, 10, 12 anos, que quis ser advogado. E fui. E gostei muito, mas houve um dia, não é, que o diretor financeiro e o diretor de recursos humanos me chamaram lá ao gabinete e disse: Pedro, temos aqui uma função em aberto. Pedro, ainda és do tempo do Lemos de Azevedo? Ainda sou do tempo, como estagiário ainda, é verdade, sim senhor. Já te vou contar uma especial com o Lemos de Azevedo. Eu sei perfeitamente quem ele é, mas se eu não soubesse... É que a primeira ação de formação outdoor em Portugal foi feita com a Nestlé e eu... A tua empresa. E eu com o Lemos de Azevedo. Como o mundo é pequeno. É verdade. Muito bem, já nem me lembrava. Fui lá agora por causa do século passado. Não, ainda tive o gosto de conhecer, não é? Portanto, senhor. Mas pronto, e portanto passei para recursos humanos na altura, até porque achei fazia sentido, tendo em conta aquilo que eu quero da vida, não é? E aquilo que eu acho que pode ser o meu contributo. E lá estou até agora. Mas desculpa, Pedro, começaste como advogado, mas de direito laboral, já relacionado? Não, é muito engraçado que eu fazia quase tudo menos direito laboral, não é? Muito embora tenha gostado muito na faculdade, não é? Portanto, mas pronto, porque no fundo na área jurídica da Nestlé fazia-se tudo menos direito laboral, portanto, por razões óbvias, estava mais em recursos humanos e tínhamos uma outra organização. Mas muito interessante, como digo, gostei muito, as coisas estavam a correr bem, eu estava na Nestlé, também tinha, digamos, os meus clientes particulares, mas depois houve este desafio. E pronto, eu não sei, me perguntei muito bem porquê, lá achei que, olha, se calhar é capaz de estar engraçado, e lá foi. E portanto, depois de algumas peripécias aqui em Portugal, eu disse à empresa: olha, eu estou aqui disponível para ir para qualquer lado, para alguma coisa interessante que vocês façam. O problema é que quando às vezes a gente diz isto, a empresa responde, não é? Pronto. E portanto, quando dei por mim, estava com a família, não é? Nada mais, nada menos na Arábia Saudita, onde fui fazer parte de uma pequena equipa que fundou a Nestlé na Arábia Saudita. E, portanto, isto é para uma história, para um total, para que posso falar mais se vocês quiserem, mas tenho para aqui pano para mangas, portanto, estar a fazer este trabalho numa matriz cultural completamente diferente, posso-vos dizer que é extremamente fascinante, acho que é uma coisa que se faz uma vez na vida. E depois de fazer este trabalho, durante 3 anos e meio, com muitas peripécias pelo caminho, depois acabei por ir para a nossa sede, onde fiz 2 funções, uma com responsabilidade mais a nível mundial, outra com responsabilidade mais a nível da zona. E pronto, e depois passados quase 14 anos tive a oportunidade agora de voltar aqui ao nosso Portugal, não é? Portanto, do seu ponto de vista profissional, acho que vamos ficar por aqui, não é? Fica aqui Mas do estes highlight. anos todos foram nos recursos humanos? Desde 2000. Desde 2000, não é? E, portanto, e já fiz muita coisa, não é? Já desenvolvi políticas. E achas que essas outras experiências em outras áreas que não RH te ajudaram naquilo que fazes hoje? Sim, porque no fundo, vamos lá ver, eu acho que, não sei o que é que vocês pensam, mas recursos humanos numa organização, eu acho que tem dois pilares muito importantes. Um é a questão das pessoas, não é? Portanto, garantir que nós todos juntos fazemos mais do que a soma das partes e que temos um ambiente de trabalho onde nos podemos crescer, desenvolver como pessoas e como profissionais. E depois há a parte digamos, da organização e do negócio, que também temos que conhecer muito bem e perceber quais é que são os contextos e o que é que evolui, para podermos um bocadinho antecipar aquilo que temos que fazer sob o ponto de vista organizacional, para evoluirmos em vez de termos que estar a lidar com crises. Portanto, idealmente, se nós conseguirmos gerir estes 2 pilares e fazer com que haja, digamos, esta consonância de coisas, depois, evidentemente, as coisas evoluem de uma maneira muito mais positiva. Portanto, esta experiência que tenho como pessoa
tem que ser, não é? Porque nós trabalhamos com pessoas e as pessoas não são, como se dizia há muitos anos, a pessoa quando entra na empresa não desliga. Hoje muito menos, não é? Hoje a fluidez é muito maior do que era há uns anos atrás. E, portanto, é de pessoas que estamos a trabalhar. Mas tem vindo, ou seja, até que ponto, na vossa opinião, ok, há uma evolução nos recursos humanos dentro das próprias organizações, não é? Ou seja, porque se calhar há uns anos atrás não havia esta preocupação com as pessoas, não é? Como agora as empresas, penso eu, que já estão a ter uma grande preocupação com as pessoas, que antigamente era quase o recurso humano é o quê? É processamento salarial, é a parte administrativa, não é? Nós passamos da gestão do pessoal para, efetivamente, a parte humana e perceber que fazem a diferença. Se eu der mais atenção às minhas pessoas, se eu as conhecer, se eu souber responder muito melhor para o que elas procuram, eu vou ter aqui uma vantagem, vou ter aqui um benefício que é global, não é? Nós não fazemos só aquela parte de ok, é obrigatório e que se não funcionar, isso eu defendo claramente, se não funcionar o que cai direitinho no bolso todos os meses, podemos vir com as políticas com Porque não há salário emocional. Existe, mas fala-se e é verdade, ele existe. Mas o que é que queremos? Que não, em termos, por exemplo, de indústria, o salário é, e mesmo na ciência, é o primeiro fator. Eu costumo fazer o paralelismo que há a pirâmide de Maslow, não é? E há a pirâmide da empresa, da RH. Se aquilo não cair direitinho no bolso todos os meses, certinho, ok, pode haver várias, nós sabemos que na prática que existem e cada vez menos. Se aquilo não cair, o que é que me adianta ter um plano de desenvolvimento espetacular, ter projetos para fazer, ter expatriação, ter uau... Não adianta. Tem impacto na vida o básico tem que estar feito. Depois, a partir daí que nós conseguimos cativar e trazer as pessoas connosco, não é? E levá-los para onde nós queremos e fazer essas coisas. Esta é a grande evolução. É passar de um departamento que era meramente administrativo, que está ali só para fazer isto, a ser um departamento inclusivo, e não falo da inclusão que falamos lá fora, mas dentro da empresa, em que nós efetivamente percebemos que as pessoas, todas elas, têm uma visão e conseguimos ouvir, filtrando naturalmente, não é? Porque, de facto, temos aqui muito filtro para fazer. Não é? Mas isso é o que nós fazemos. Vamos voltar ao que nós somos. O que é que está nos vossos planos que ainda não foi feito? Isso parecia uma letra de uma Pumba! música. Silêncio. Vamos começar. A seguir vou perguntar o que é que vocês pensam de extraterrestres, está bem? Vá. Agora quem começa? A Leonor, que é mais novinha e, portanto... Estava todos os sítios, não olhar para a pessoa. Mas está a tal questão das energias. É nas passaste aulas, mais quando a na- gente faz Estava a uma puxar. pergunta, eles desviam todos É, o por isso é que eu olhar. estava a brincar, eu estava assim, assim. Não podem pegar no Não, a mim telemóvel, não. no telemóvel a fingir que estão a falar. Não. O que é que eu ainda não fiz? Isto a nível pessoal. É engraçado, eu acho que esta componente mais virada para a comunicação, que hoje em dia é muito comum, portanto, os podcasts, etc., que há uma diversidade e um mundo, não é, de temas, mas muito relacionado. Isto é um exemplo perfeito, onde nós estamos neste momento. Portanto, esta capacidade que nós temos e possibilidade de partilhar um bocadinho do que nós somos em conjunto com aquilo que nós fazemos e perceber que é tudo um 360. Portanto, eu acho que isto era aquilo que eu sentia que me faltava. E voltando um bocadinho atrás, quando falei da questão de procurar o meu curso, que era gestão hoteleira que estava em mente, até porque o meu pai na altura dizia que era o melhor, na altura tinha isso em consideração. Uma outra alternativa era a comunicação. Pronto, ou empresarial ou social, mas comunicação de alguma maneira. Não. 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 Já Ainda plantaste não. uma árvore? Não. Já escreveste um livro? Ainda não. Ai! Tenho a vida toda. Tenho a vida toda. É uma oportunidade. Não, mas ainda tem muito Tenho a tempo. vida toda. É o contrário. Eu vejo isto como uma coisa boa. Vou embora. Sai daqui. Vim para aqui para ser enxovalhada. Não, meto-me no escuro. Mas é de lá chegar. E essas coisas, felizmente, sinto que não... Ou seja, eu tenho pressa em muita coisa, mas, por exemplo, escrever um livro, não sei se alguma vez farei esse ponto, plantar uma árvore, claramente. E já o posso ter feito e não me lembro. Em criança, provavelmente, na quinta. Sabem, aqueles com os tios. Mandas o caroço. Por exemplo, pronto, aliás, já plantei muitas, então respondi, já plantei imensas. Mas estava a dizer, portanto, um dos cursos que eu tinha em mente era precisamente a comunicação. E, portanto, eu sinto que, apesar de sentir claramente que é o meu propósito estar em recursos humanos e sou extremamente feliz com os seus desafios também, que temos muitos, não é? Com dias em que temos síndrome do impostor, dias em que nos achamos, enfim, extremamente produtivos e que estamos a conseguir aquilo que esperam de nós também, não é? Acho que falta esse lado. E é engraçado que numa das aulas que tive na Universidade Europeia, com o professor Ivo, um dia que o professor disse: Leonor, recursos humanos, ok, parece-me bem, acho que está adequado, mas e comunicação?
Nunca pensou em comunicação. Eu já, mas eu gosto do curso, portanto estou aqui a comunicar. E até numa entrevista tive uma candidata que trabalhava na rádio que também me disse: porquê é que não vais para a rádio? E fica sempre aquele bichinho que é quase a componente artística, mas sinto que um não substitui o outro, ou seja, teriam de ser complementares. Portanto, eu acho que é isso que me falta. Vir um bocadinho aqui para esta vertente. Deixa-me só, antes do Pedro responder, ninguém acha estranho que num podcast sobre RH queria ser financeira, advogado e queria hotelaria? E comunicação. Eu não queria, mas estava a ser obrigada. Mas era o pai, Era obrigado. Era mais comunicação, era mais comunicação. Bom registro. Mas eu, por acaso, acho que ainda bem. Eu acho que ainda bem, porque também temos que ir abraçando aquilo que também a vida nos vai oferecendo, não é? Portanto... E tu, Pedro, diz lá, o que é que querias ter feito, ainda não fizeste, Sim. mas ainda não saiu da bucket list? Não, olha, talvez começando por uma coisa bastante normal e simples, não é? Até porque já estou a começar a dar os primeiros passos, é retomar um bocadinho o percurso académico, não é? Porque com esta coisa toda, eu acho que, a determinada altura, gosto de fazer várias coisas, mas às tantas, para fazer bem, temos que preferir algumas coisas, senão acabamos por tocar mal todos os instrumentos. E, portanto, é algo que eu gostaria de retomar, sempre gostei muito de refletir, de pensar nas coisas, para depois as implementar, e, portanto, é uma coisa que agora, voltando aqui a Portugal, já estou a dar os primeiros passos nesse sentido. Mas a outra coisa que sempre quis fazer, e nunca teve muito, o tempo foi sempre limitado, que tinha a ver um bocadinho com esta questão do voluntariado, mas que acabei agora de dar um passo muito importante nesse sentido, que é exatamente desenvolver uma organização. Neste caso, quero apoiar estudantes universitários de uma determinada maneira, que estou aqui a conjuminar, e portanto que é algo que eu acho que é uma questão financeira, mas é uma questão também de orientação de vida, não é? Porque, digamos, as razões para a pobreza muitas vezes não estão pensando no dinheiro, mas às vezes têm a ver com as decisões que as pessoas tomam nas suas próprias vidas, mas se não têm orientação, se não têm uma referência, não as conseguem tomar. E portanto é um trabalho que estou agora a começar a dar uns passos mais formais e pouco, que é para fazer depois nos próximos 50 anos da minha vida, porque tem muito tempo, porque agora nós podemos ver até aos 120, cada vez mais isso é verdade. Portanto, é uma área que eu quero reforçar aqui um bocadinho e que... Mas no sentido de responsabilidade social, não é? Sim, se quiser pode chamar dessa maneira, mas eu vejo mais no sentido de ajudar as pessoas a crescer, a desenvolver, para que elas próprias depois também possam dar um contributo positivo para a comunidade. Mas muito, se calhar, na fase da adolescência, não? Ou seja, ajudar os... Porque às vezes é muito difícil miúdos, não é? Com 16, 17, 18 anos, decidirem o que é que querem ser. Mas eles são tão chatos nessa idade. Pois, é que há todo esse tema. A ideia que nós temos serão já um bocadinho mais velhos, ou seja, mas não a desenvolver outro... Pessoas que, apesar de tudo, já têm uma certa responsabilidade e tenham decidido seguir um determinado percurso. A questão da adolescência, eu tenho trabalhado como voluntário muitas vezes com adolescentes, aí há outro tipo de desafios, há outro tipo de situações, não é? Portanto, para já a minha ideia é esta, o que é que vai evoluir para o futuro eu não sei, não é? Mas sobretudo é um bocadinho mais, com pessoas já um bocadinho mais crescidas. Ok, não é? Ou seja, que pensam, Exatamente, vou que elas próprias, mudar porque isto no fundo, exatamente, implica que a pessoa tem consciência que tem que fazer alguma coisa para evoluir, para mudar, e nós estaremos ali para ajudar, não para tomar a decisão em nome da pessoa. Claro. Mas há muitas situações, lá está, porque os miúdos não sabem muito bem, às vezes acabam até pelos próprios pais, influências, e depois também às vezes não se tem a coragem de vou mudar o rumo da minha vida. Pois, é verdade. E às vezes a vida muda de rumo e eles nem percebem bem porquê. Ainda há pouco estava a partilhar de ter um ex-aluno num estabelecimento prisional por causa daquela coisa de Alcochete. Pois. Okay? E quando eu lhe dizia, mas como é que tu te meteste nisso? Não faço ideia. Fui atrás dos outros, não faço ideia. E, portanto, às vezes paga-se caro. E vosso MC? Eu vou um bocadinho aqui, vai parecer repetido, mas uma situação diferente. Por um lado, eu entendo que quanto mais sei, e esta é um bocadinho frase, mas é verdade, quanto mais sei, eu acho que menos sei. Tenho aquela sede de conhecer, de aprender, de ir, de experimentar, ok? E por outro lado, e trabalhamos com muitos jovens, justamente na nossa área, noto que há aqui um grande gap entre o que nós sabemos, o que recebemos das organizações e o que vem aqui das faculdades, ou seja, e eu própria notei quando comecei a trabalhar, quando saí o curso, há aqui um gap entre
o ensino, ou seja, o que nós aprendemos na escola, e aqui a nossa vida prática. E aqui no meio é onde nós podemos fazer a diferença, em que nós podemos aprender com eles, porque têm imensas coisas para aprender, não é só com as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas também têm muito que nos ensinar, e depois nós aqui também passamos um bocadinho da nossa experiência de, olha, basicamente olha, isto não é só carregar no botão, vida real não é bem assim. Eu noto, por exemplo, eu recebo pessoas e trabalho com pessoas muito recentes na minha organização que diziam, eu pensei que isto era só carregar no botão na faculdade. Não, não é. É um bocadinho explicar e intervir neste gap, marca toda a diferença. Se as pessoas, ou neste caso os jovens, jovens ou quem está a fazer uma reconversão de carreira, atenção, porque hoje em dia a formação não é só para eles mais novos. Quem está ali no meio, tiver ali uma parte mais prática, perceber o que é que acontece na vida real e nós também percebemos como é que acontece a vida deles, quando vamos apanhá-los mais à frente a trabalhar connosco, vão ser profissionais muito mais adaptados ao que acontece na realidade. Enquanto nós temos, por exemplo, um plano curricular que eles só têm a primeira intervenção prática quase no final de um curso, nós temos outros sistemas educativos europeus, por exemplo, em que eles vão tendo, e eu sou perfeitamente adepta disso. Aliás, sou suspeita porque comecei a trabalhar muito cedo e tive a oportunidade de começar a desenvolver algumas coisas, mesmo em empresas de família. O que me deu aqui esta diferença. E noto a diferença de... Uma coisa é nós estarmos só a estudar, e eu sou acérrima defensora de que, ok, estudamos, depois vamos pôr na prática. E depois vamos perceber o que é que vamos estudar a seguir. E interagir, fazer esta interação com aqueles que sabem, ou supostamente têm mais experiência de prática, esta troca de conhecimentos. É brutal. Mesmo. A tua vida, o que é que te falta fazer? E não é fazer, é mais visitar. Acrescentar mais um pontinho que me esqueci. Não, força. Eu é mais visitar, eu sou mais de visitar. Tenho uma longa lista de sítios que tenho para visitar. Visitar ou viajar? Lá está, eu tenho uma longa lista de sítios, de mercados pequeninos que eu descobri, que fui vendo. Tenho uma lista. E todo Eventos? Não, só para mim. Muitas vezes vou sozinha, ok, mesmo. Sou aquela que mete e que vai sozinha. Não, vendes a lista, que eu interessava-me. Vamos partilhar. Isto é tudo uma questão de negócios. Tem um preço. Tem um preço. Um bocadinho. A Carla explicou que já havia negócio na família, portanto... Exatamente. Eu é mais do sítio o que é que eu quero conhecer e viver, não é eu tanto de experimentar, de ter, porque efetivamente aquelas grandes coisas que eu se calhar gostava de ter experimentado, se calhar a esta altura já experimentei. Quando faço esse exercício, é mesmo direciono para os sítios onde eu quero ir. Prometemos que não entramos na parte indiscreta da vida. Está bem? Não vais partilhar tudo. Tu querias acrescentar alguma coisa, Leonardo? Tinha, que me lembrei a seguir. Experiência de trabalhar fora de Portugal. Internacional. Ambiente internacional tem em termos empresariais, mas, seja... Trabalhar ou viver? Trabalhar e viver. Ou viver... E já agora tem que se trabalhar. E certeza que já imaginaste um país, depende dos projetos, mas... Sim, o mais recente era Hong Kong. Tive aqui umas conversações nesse sentido e deixou-me... A Macau. Macau, Macau é um sítio que eu gostava de visitar, que ainda não visitei. É incrível, estive lá agora há pouco tempo e foi espetacular. Macau, Tailândia e Hong Kong. Foi, aconselho. Eu partilho, essa lista eu posso partilhar. Boa. Essa posso. Mas essa seria uma das coisas que eu gostaria de fazer interessante no futuro. Sim. Boa. Olha, todos nós temos tipos de pessoas com que preferimos lidar e que às vezes escolhemos para a nossa vida e temos pessoas com quem é mais difícil de lidar, certo? Não só a nível profissional, mas como é que vocês lidam com este tipo? Os botox hoje em dia estão péssimos. Está botched, está. O que é isso? É daqueles que... Ai, olha, agora... Vocês não sabem, mas ele está sem respirar, está a morrer. Como é que lidam com este tipo de... O quê, o ET? Onde é que tu estacionaste a nave? Ainda não aprendeu português. Pronto, lá está. Esse é o desafio. Como é que nas empresas vocês lidam com aqueles ETs que de facto aparecem que se caídos? sentam à mesa. Pois. Eu integrava-o, não tinha outra hipótese. Já não o posso mudar, não é? Ele é assim, não posso mudar. E nós somos como somos, não é? Por isso aqui vai encontrar os pontos em comum e que nós conseguimos efetivamente adaptar-nos. Eu ia pela integração e nós a respeitá-lo, ele respeitar-nos a nós. E fazemos isto, temos que fazer e temos, não é? Por isso. Então, mas estamos sempre a falar em humanizar as empresas.
o humano, humanizar, isto não batia muito certo. Como é que integrava uma pessoa que não representa os valores humanos? Essa é a resposta politicamente correta, não é? Mas eu vejo como... Mas eu vejo como uma possibilidade. Qual foi o maior ET que já encontraram na vossa empresa, no percurso? Bem. Não é o nome da pessoa e a morada, ok? Como Nem lidar- necessariamente o nome da empresa. Como lidar com aquele que nós não sabemos onde deixou a nave? Não sei se apanhei assim tantos ETs ou assim pessoas tão diferentes, não é? Portanto, ou há uma integração na cultura da empresa, não é? Nos valores da empresa, não é? Ou não há, quer dizer, cada organização tem as suas próprias características e nem todos nós iremos sentir-nos bem com a capacidade de desenvolver em todas as organizações. Quer dizer, há determinadas empresas para as quais eu não trabalharia por opção, outras que se calhar até gostava, mas se calhar têm uma maneira de ser e de estar que é diferente. Portanto, eu acho que nós também temos de ser aqui um bocadinho realistas quanto a isso. Evidentemente que é a nossa responsabilidade tentar tirar o melhor de todas as pessoas, por muito diferentes que elas sejam. Mas tem que haver aqui, digamos, uma certa identidade, porque senão as coisas acabam por não funcionar, porque acaba por não ser nem bom para a pessoa, nem bom para a organização. Mas também não nos devemos precipitar muito, não é? Porque às vezes precipitamos um bocadinho, vemos aquilo que é o aparente e o de fora. Pronto, mas se calhar... Mas dá uma oportunidade. Exatamente, mas se calhar... Porque às vezes não é? o aspecto exterior, quando vamos depois lá está, integrar, até descobrimos coisas muito mais interessantes. Não podemos julgar na primeira, ok? Sim, mas muito por aí. já alguma vez escolheste algum ET para trabalhar? Já escolhi algum ET? No IT há muitos ETs. Bem, no IT, acho que é em todas as áreas, em todos os setores, sinceramente. Ela vem do setor da educação. Depois portanto, superior, vem também do retalho, portanto há um bocadinho de tudo. Encontraste Na ETs minha- nos vários setores. Completamente. E só tenho 6 anos de recursos humanos, portanto eu imagino, Claro. lá está, nos próximos anos o que é que eu vou encontrar. Bem, já vi com cada um, ou seja, já vi mesmo muitas situações de ETs. Eu acho que há aqui 2 pontos, ou seja, concordo com o que foi dito anteriormente, e até porque, uma vez mais não querendo parecer frase, mas a cultura é um organismo vivo, não é? E, portanto, perceber se enquadra naquilo que é a data em termos de organização, de pessoas, para não gerar turnovers, não é? Portanto, aqui depois complicações a outros níveis ao integrar uma pessoa que não se integra naquilo que queremos ser e que temos à data, ou se estamos a ajudar para caminhar para um estado diferente da empresa, não é? Dia a dia. Mas acho que sim, a integração é sempre essencial, nem que seja como teste, ou seja, porque isto é assim mesmo. Todas as pessoas que estão numa empresa às vezes têm uma os altura de contributos integração. surpreendem, não é? Claro, e de experiência a todos os níveis. Portanto, Até talvez especificando um bocadinho, visto que estamos aqui também num contexto de pessoas da área de recursos humanos, quando falo cultura, estava sobretudo a referir-me, digamos, aos elementos mais core da cultura da organização. Porque os outros podem ser mudados e às vezes até, tendo pessoas diferentes, podem ajudar inclusivamente a evoluir essas organizações e essa cultura até numa determinada direção. Portanto, alguém quando usava o termo cultura estava mais a pensar naquilo que é o core da organização, aquilo que é a sua identidade. Pois, claro. Não é? Porque isso deve ser mantido, porque senão deixa de ser a organização que é. sem dúvida. Exatamente. O ADN. O Exatamente. ADN tem que se Com manter. Esses traços, não é? Eu fiquei com a ideia ET. Eu fiquei... Estás-me a assustar um bocado. É um ET espanhol. É um ET espanhol. Não, até porque já agora... Eu acho que ele vai ter mais bébias com a vezes- Carla do que com o Pedro, parece. Não, até porque às vezes, se calhar, nós também podemos pensar até que ponto é que nós, em algum momento, também não fomos um bocado ETs. Sim, sim. Não é? E, Facto. portanto, como digo, acho que tem que haver aqui uma identidade de valores, mas nós próprios, se calhar, em determinados momentos, fomos aquilo que era diferente também, não é? Face àquilo que era o standard. Na não é? dúvida, Portanto, vamos ok. conhecer, vamos dar a primeira oportunidade. Porque efetivamente pode ser uma surpresa, não é? A primeira imagem é o que é que fica. Epá, e a mas vamos folha do conhecer. Excel? Pois aquilo vai a vermelho. Ele oferece Mas existem mais, vermelhos, a vida não o é ET verde. oferece Mas mais o risco tipo de não desempenho produz do que e é depois fora do padrão. estabiliza, depois cria mau Mas ambiente. vai sempre haver vermelhos, E vai depois sempre, é verdade. distrai-se. Vai haver e bullying. depois... Vai haver sempre Vai haver haver bullying, vermelhos. vai Vai haver ser, Pois, não é é tudo chamado ao verde. prego, diz, menina, contratou para aqui. Um ET. Não é muito ET? mais seguro e menos arriscado não contratar ETs? É seguro, mas não quer dizer que não seja depois o outro lado o que é que vais ganhar. Porque lá está, a probabilidade de errares ou de acertares é exatamente a mesma. E porquê então ficar no confortável? Que é só confortável? E se te traz muito mais que aquilo que estarias Já à espera? puseste os É um acionistas bocadinho por aos aí. pulos. Sim. Às vezes é sem querer. Eu tenho situações recentes de ETs, por acaso não fui eu, podia ter sido, foi antes da minha entrada, mas que tiveram um impacto muito grande e tiveram saído da organização. A decisão foi terminar o contrato. Depois teve outras repercussões muito graves a níveis sociais e coisas, porque são aquelas pessoas que começam a...
São ETs, resumido, perfeito. Não vale a pena alongar. Mas precisamente por isto, ou seja, não só em termos comportamentais, não se adequavam, como efetivamente o ADN da própria organização enfim, estava em risco já ao manter alguém com aquele ET especificamente, não é? Porque há ETs e ETs e, acima de tudo, muitas vezes trazemos ETs sem saber que estamos a trazer ETs, que é o caso. Portanto, os processos de recrutamento cada vez mais são longos, não é? Até no outro dia li uma frase engraçada, acho que até foi no LinkedIn, que teve graça, que era, quer dizer, o Papa demora 2 dias, porque é que o teu processo de recrutamento tem que levar 2 ou 3 meses, quer dizer. Às tantas... Uma empresa de recrutamento que pode ajudar, eu conheço. Só por acaso. Qual? A U-Talent? U-Talent? Qual? Esta? Olha, e porque temos todos um bocadinho de ET, qual é a vossa característica, o vosso traço mais chato? Aquele que vocês acham que as pessoas têm dificuldade em encaixar. Eu sei qual é o meu. E que vocês nunca diriam em lado nenhum, exceto aqui. Mas aqui é tipo Las Vegas, não é? O que fica aqui é espalhado o mundo inteiro. E se precisarem de tempo para a resposta, eu vou ter aqui um momento publicitário do bolo de banana que a minha esposa fez. Ai, uau! E portanto é bom que comam. Que eu quero continuar vivo. Eu estou a comer as uvas, por acaso. Vá, não fujam. Aquelas características. Quem começa? Eu tenho uma, vai ser um bocadinho polémica talvez, mas às vezes é a autenticidade. Dependendo dos contextos, e ainda mais em profissional, dependendo do tipo de personalidade, pode ser considerado mais ou menos, não é chato, mas sai-se da norma. Porque há quase um perfil de profissional e de forma de estar, às vezes um bocadinho mais contido, um bocadinho mais racional a todos os níveis. Quando saímos um bocadinho dessa linha, muitas vezes é criticado e não é aceito. Agora, naqueles processos de entrevista, qual é o seu maior defeito? É Sou muito teimoso, perfeccionismo. sou persistente, não largo. Soou um bocadinho a isso, não é? Talvez. Perfeccionismo é um clássico, a resposta é perfeccionista. Sou um bocadinho perfeccionista. É? Eu sou. Eu também, mas não digo em sou entrevista. freak do Em entrevista tenho que fugir dessa resposta. e da perfeição e das cores a baterem certo. Também. E de... Eu também sou assim. Mas Do não alinhado, consigo. tem que estar tudo sou. alinhadinho e não pode sair ali, depois às vezes, como é que o armário não fechou bem a porta e eu vou olhar e vou estar no computador e o armário ali a porta não está bem fechada e eu, não vai, o quadro não está bem, não vou, mas depois tenho que me levantar, tenho que ir lá fechar e ninguém percebe porque é que eu passei ali, mas eu só passei ali para fechar a porta ou porque o quadro não estava bem. Sim. E pode ser um bocadinho. Identificamos. Pronto, não dá. Não Mas consigo eu ando a concentrar-me. convencer mais vale feito que perfeito. Certo, Sim, mas são mas pequenas consegues coisas executar que isso, consigo. Consigo. Às vezes Como é preciso toda, não desligar. durmo de noite, Às mas... vezes é Ai não, mas prefiro levantar-me e ir lá fazer, arrumar ou fechar a porta do armário que nunca fica aberta, mas se alguém se esquecer, vou lá fechar e depois é que vou dormir, não é? Não dá. Portanto, alguma dimensão de toque aqui associada, não é? Sim. Autenticidade a mais. Sim. Ok, E, portanto, bem, eu agora se calhar era melhor não dizer nada, não é? é um espectro grande aqui, não é? Até porque acho que podia ter uma lista bastante grande, mas exatamente também tem que ser alguma coisa que eu me sinta minimamente confortável a partilhar, mas olha, se calhar pode ser uma coisa que aconteceu hoje, que estava numa reunião com uma colega e iam surgindo os assuntos e olhava e via pessoas da equipa que estavam ali sentadas. E então eu dizia, olha, por acaso tens um minuto, vai chegar aqui, por favor. Então tratávamos do assunto. Depois, olha, por favor, tens um minuto, chega aqui, tal. E tive logo um feedback lá de um dos colegas a dizer, isto é muito simpático, nós vamos com muito gosto, estás tu a pedir, mas eu realmente estava aqui a fazer um trabalho e agora tive que o interromper. Mas isso é porque és um doer, tem que acontecer, tem que... Porque, quer dizer, é o planeamento que é preciso, mas depois há coisas que surgem um bocadinho ad lib, não é? E, portanto, bem, já que estamos aqui, vamos já tratar do assunto e vamos embora. Mas não quer dizer que seja bem interpretado por quem é chamado. Exatamente. E, portanto, o feedback que já tive algumas vezes, não só hoje, não é? E, portanto, eu também tenho que ter um bocadinho cuidado, que é, sim senhor, é interessante, até pode ajudar a pessoa com quem estou a falar e podemos até avançar com alguma coisa, mas depois também, se calhar, também posso, de alguma maneira, estar a desrespeitar o colega que, se calhar, está num trabalho bastante mais focado. E, portanto, Mas na vida pessoal também é assim? Também sou um bocadinho assim, sim. Também sou um bocadinho assim. E, portanto, para o bom e para o mal, mas, pronto, tenho que fazer um bocadinho de esforço também para fazer disto um bocadinho, mas não fazer demais. Pedro é um gestor de pessoas mais rígido. Não é?
Não é? És mais rígido. Como estou... Pois, não sei. Rígido não é negativo, no sentido mais vertical, provavelmente. Exatamente. O ET estava com dificuldade em ser contratado num processo de entrevista que eu percebi logo. Pois, não é? se calhar. Se calhar é isso, não é? A tua veia de direito. Pois, é capaz de ter qualquer coisa a ver, não é? Portanto, nós somos a soma daquilo que são as nossas experiências, não é? Portanto, não é? Aliás, foi assim que vocês começaram a nossa conversa hoje. Claro. Vamos tentar perceber o que é que andámos a fazer. Eu há bocadinho até fiquei com uma pergunta, com uma questão na cabeça, não sei se vai ser bem formulado ou não, acho que sim, só vai um bocadinho, mas foi o seguinte, nós falamos muitas vezes em liderança e na perspectiva da liderança nós tentamos, ou dizemos sempre que não devemos contratar à nossa semelhança, devemos contratar diferente, formar uma equipa diferente, para ser mais completa, de preferência até melhores do que eu e mais diverso e tudo mais. Mas falamos sempre naquela ligação hierárquica direta, a minha equipa, e isso faz todo sentido. Mas quando falamos de inclusão e diversidade, e agora falamos de um ET numa organização, não é? Nós não fazemos normalmente o mesmo raciocínio, não é? Que é até que ponto é que eu estou, enquanto organização, disposto a contratar quem é diferente daquilo que é a cultura da empresa ou os valores da empresa. Aí não, aí procuramos sempre pessoas com um fit cultural, como sempre dizemos, não é? Que no fundo não é diferente. É quem já encaixa na perfeição. Então não trazemos essa diversidade para a dimensão organizacional da empresa como um todo. Faz todo o sentido para nós enquanto equipas, mas enquanto empresa como um todo não pensamos assim, é só risco. Mais nada. Eu não diria assim, dessa forma, porque repara, enquanto que eu estou a contratar para a minha equipa, ok, é o meu risco que eu tenho que assumir e eu é que eu tenho que escolher. Mas eu estou com um parceiro de recrutamento e ele tem que olhar para a equipa dele, ou seja, ele conhece muito melhor. Porque o nível de ET que ele vai incluir ou não tem que ser de acordo com as pessoas que ele tem que conhece muito melhor. Por isso eu deixaria aí um bocadinho a responsabilidade ou o ónus para o colega que está, o líder que está a contratar. E isto leva-me a outro tema que é, nem tudo é responsabilidade dos recursos humanos e muitas das vezes não têm essa noção. Quando é um problema, qualquer coisa, os recursos humanos resolvam. Não é, também é a sua responsabilidade gerir as suas pessoas. Nós somos responsáveis, enquanto gestores de recursos humanos, de gerir as nossas equipas, ok? E trabalhar para a melhor forma para toda a organização. Tudo bem, mas a gestão diária e a responsabilidade é dos líderes das próprias equipas. Eles é que os conhecem, eles é que trabalham com eles. Não é, nós ajudamos e damos quanto muito a nossa parte de consultoria, não é? O que é que nós entendemos, porque conhecemos todas as áreas da organização e aí se calhar ali podemos dar este input, mas a decisão e a responsabilização do ET, ou do nível do ET, é sempre dele, porque ele é que vai ter que viver com ele todos os dias. Isto é uma coisa que eu vivo no dia-a-dia, que é empurrarem muito para nós essa questão, vocês é que têm... Não somos nós, somos todos. O nós não é RH, o nós é toda a organização, sendo que a tua responsabilidade é a tua equipa. Eu ajudo-te, mas é a tua responsabilidade. E depois isto acontece muito no dia-a-dia. Recentemente tive um colega que queria entregar uma carta de não renovação de um contrato, uma coisa que acontece no nosso dia-a-dia, mas ele não queria... Não, entrega tu. Não, lamento, mas não vou fazer isso. Eu vou contigo. Estou ao teu lado e ajudo-te, porque pelo que eu percebi até não era a primeira vez ou seria das primeiras vezes. Eu vou contigo. Mas quem vai fazer vais ser tu. Porque é a tua decisão, eu não tenho argumentos para fazer, é a tua responsabilidade. Faz parte da própria pessoa, não é? Quer dizer, tem uma relação laboral diária. E falo crescer enquanto líder do não é? departamento. E isso depois aconteceu. Lá está, partilhamos. Mas é um exemplo de muito que eu acabo por notar, não sei se vocês partilham esta ideia, é para eles. Então, se for mau, então é para eles. Eu não sei de nada. Não, vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar em recursos humanos, havia uma máxima que era bom que ninguém desse conta que recursos humanos existia. Hoje não é nada assim. Eu diria uma bandeira people in culture. Exatamente. Claro. Não, mas por acaso, acho que tocou aqui num tema que para mim é interessante também, quer dizer, a empresa recruta pessoas para trabalhar numa equipa e nós às vezes esquecemos também a dimensão, não é? Nós devemos trazer pessoas que façam com que aquela equipa se ultrapasse e vá mais longe, mesmo. Não é? Portanto, eu acho que ninguém vai discutir numa equipa de futebol, se eu preciso de um avançado vou contratar o guarda-redes. Portanto, há aqui uma dimensão da equipa que eu acho que é muito importante e que nós às vezes nos esquecemos e, portanto, acho que temos de ter isso em consideração na maneira como recrutamos. E depois, o outro tema da cultura, como eu disse há bocadinho, uma coisa é que estamos a falar no core, outra coisa é que estamos a falar de outros elementos e às vezes vai-se buscar pessoas exatamente para ajudar a fazer essas alterações. Mas lembro-me sempre de um livro que eu gosto muito, que li há uns anos, que é o Built to Last, onde se fez não sei se conhecem, onde se fez um estudo sobre porque é que há organizações que são longevas, porque é que há organizações que estão cá há mais de 100 anos, que não são assim tantas como isso, e porque é que há outras que não são. E uma das coisas que lá se disse, a memória não me atraiçoa, é que efetivamente se é fiel ao core,
ao propósito e aos core values, e depois ter a capacidade de ir adaptando tudo o resto. Portanto, é deste equilíbrio entre as duas coisas que nós temos que tomar as nossas decisões. Não é? Portanto, agora, evidentemente, estamos mesmo no dia a dia. A fugir para o profissional. Eu sei que é um pouco. Então quero voltar para o pessoal. Pronto, olha, é que Isso é responsabilidade minha. estávamos no profissional. Não. Qual é mesmo aquele tipo de ET que vocês não têm pachorra nenhuma para aturar? Há momentos menos bons e menos maus. Mas mal-humorados não, por favor. O que é mal-humorado? Aquela pessoa que nem não é capaz de dar um Sim. sorriso, está sempre do contra com tudo. Eu conheço alguns. O guru mal disposto, tudo é Que contra. arranjam problemas para cada solução. Não dá. Não é? Há Portanto, pessoas- há muito esse. Eu já penso, Resiliência também é um não, ponto de pessoas com falta de sim. resiliência. É um bocado isso. Eu costumo, quando me perguntam uma palavra, define-te numa palavra, eu digo que sou afeliz. Porquê? Porque não tem a ver com o facto, vocês falaram no primeiro podcast, com a aceitação da acomodação da vida, lembram-se disso? Não tem a ver com acomodar, é com um bocadinho aceitar. Se posso fazer alguma coisa para mudar, mudo. Se não posso, tenho mesmo é que viver com isso, porque lá está, nós temos aqui um tempo limitado enquanto cá estamos, por isso, gente, cá estamos, vamos fazer bem. Devias de ser filha do meu pai, porque ele ia adorar que tu dissesse isso. Mas eu vivo mesmo isto. Quem me conhece sabe, posso fazer alguma coisa? Não. Então se não podes, vamos seguir e viver como acaba por ser. É um bocadinho filosófico, mas na prática isto acontece e quem vive comigo no dia-a-dia sabe perfeitamente disso. Elas ligam, se ela não vai poder fazer nada, não adianta ligar, não adianta, porque é mesmo assim. Isto para dizer, lá está, é assim, estamos cá num tempo limitado de tempo, lá está, e não sabemos quando é que ele vai acabar, ao menos que vivam bem. Agora, gente que, porque é um problema, porque é uma dificuldade, porque é um comentário que nada acrescenta. Não tenho, não consigo. É falta de noção social também e de ambiente. Pessoas que não Mal sabem ler humor, falta de resiliência, e eu estou a acrescentar, é tudo cumulativo. É a falta, totalmente, mas é esta falta de capacidade de ler a sala. E quando são inadequados. Isso para mim tira-me completamente do sério. E pode ser, lá está, a nível pessoal ou a nível Como assim? profissional. Inteligência emocional, no sentido... Claramente, mas a inconveniência. Pronto, que pode bater, por exemplo, lá está. Sim, exatamente, a questão de, estamos a tentar focar numa solução porque temos um tema, um desafio, e a pessoa só foca no problema. Alguém que não está bem, em vez de estar a tentar puxar para cima, acrescenta ali fogo à questão. Isso são coisas que porque são os é meus para ver ETs. a parte boa da coisa. Ao menos alguém tem que ver a parte boa. Já é mal o suficiente, que era o que estás a viver. Vamos melhorar. E não tem que ser um equilíbrio, não é? Uns ver a parte má e a parte boa. Eu, por exemplo, eu pelo menos é aquilo que eu ouço sobre mim e é a forma como eu me vejo também e me sinto, que é com muito sentido de humor. Não é ter piada, são coisas diferentes, não é? Pode não ter piada nenhuma, mas eu estou numa versão humorística da coisa quase sempre. E é engraçado que eu percebo que quanto mais dramática é a situação, mais eu me escudo, não é me escondo, é me escudo e utilizo como ferramenta, posso tentar avançar com um escudo, não é? No humor. Claro. Até para conseguires que toda a tua equipa te acompanhe e se sinta confortável o humor em resposta ao mau humor e à falta de resiliência e de saber estar e de se acomodar ao contexto não é para todos. Nem para todos o exercer, nem para todos o entender. Sim, muitas vezes é visto como fraqueza, não é? Como a fragilidade. Tem que ser um humor inteligente. Isto não é hora para palhaçadas, é hora para alguém que tem a vista cega, não é? Mas aí pega na autenticidade que eu estava a dizer, porque aí vem do nosso lado feliz e tens o outro lado que é, como é que eu vou, agora tenho que falar com aquela pessoa e como é que eu agora vou fazer isto, não gosto de nada, tenho mesmo que ser. E depois tens que usar este humor ou forma mais colorida de ver com alguém que está no negro. Como é que tu fazes isto? Tendo empatia ao mesmo tempo, porque lá está a tal inteligência emocional. E é por aí que nós entrarmos para o mesmo registro, ali nem que seja temporariamente, para conseguir que a pessoa nos ouça, não é? E levarmos a bom porto aquilo que é necessário. Não foge. Não foge, mas se calhar não vou dar a resposta que está à espera, não é? Porque evidentemente que aquilo que estivemos aqui a falar eu percebo. Mas deixa-me voltar a bocadinho aquilo que eu estava a comentar. Mas não disseste ao Pedro quando que é que nós somos... Por tu. Quando é que nós também poderemos ser o alien, não é? E há bocadinho já a falar da expatriação, quer dizer, eu quando vou daqui para um país, o alien sou eu. Cultura. Não é? Pronto, e portanto nós muitas vezes pensamos, qual é o alien, como é que lidamos com o alien? E pensamos sempre que o alien é o outro. Não é? Portanto, portanto, agora estou aqui a dar a volta. Como é que é? Virar o bico ao prego. Virar o bico ao prego, exatamente. Era isso que eu estava a tentar dizer.
também para pensarmos que se calhar às vezes também somos nós. Tendo nós o alien, mas havendo aqui, lá está, uma consonância de objetivos, ou de propósito, ou de valores, há um esforço mútuo. Não é? É um esforço, eu que sou novo ali e que os outros todos são mais parecidos uns com os outros do que são comigo, não é? Fazer um esforço para nos entender, não é? E vice-versa. Eles precisam, pois realmente ele é diferente, mas se calhar vamos lá tentar entender-nos uns aos outros. E portanto eu se calhar desafiava um bocadinho mais, vermos isto também um bocadinho mais sobre esta perspectiva, uma visão um bocadinho diferente. Uso uma expressão no dia-a-dia muito nesse sentido, que é que às vezes há dias, todos nós temos, pá, que corre tudo mal, nós queremos ir para a esquerda, vai toda a gente para a direita, e faço este exercício que é, pá, será que o mundo todo está errado ou sou eu que estou errada? Penso muitas vezes nisto, porque pá, se calhar eu é que não estou bem, a alien sou eu. Mas temos que ter escapes e temos que ter também a humildade de assumir perante outros. Eu vou dar um exemplo meu da semana passada. Eu tenho um grupo no WhatsApp de o Tiago conhece, de 100 e muitas mulheres que vão desde cantoras, a eurodeputadas, tem tudo, política, tem tudo. E a semana passada eu mandei uma mensagem assim: meninas, dia de... E depois pus um M e umas reticências, porque eu sou educada. Umas reticências. O que é que eu faço? E elas responderam, muitas: vai beber uns copos. Claro, descontrair. E fui com os colegas e foi a minha estreia à frente de colegas da universidade, que é sempre assim um bocadinho constrangedor, no karaoke. Que espetáculo. Filmaste? Não, felizmente há fotografia. Uau, olha, foi uma catarse, libertei tudo. Ali no meio do karaoke pensei, olha, tu vai ali, tu vai acolá, queres que te indique o caminho e tal, assim uma meia dúzia, e passou. No outro dia, não é? Portanto, também temos que ter aqui uns escapes. Quais são os vossos? E há aqui uma frase, que é só dizer uma frase que já vi também muitas vezes, que é tal de todos os grupos. Isto está procurado. Todos os grupos têm um alien. Vou usar isto que é para não dizer outra palavra, tipo estilo idiota. Um alien. Se não existe é porque és tu, não é? Sim, se não consegues identificar quem é igual. No fundo é em todos os contextos. É a ilusão que vais deixar muita gente preocupada com a tua vida. Mas os recursos humanos são estas pessoas, é os que desafiam também. Pois, por isso é que aqueles eventos convencionais me aborrecem já um bocadinho, porque são todos maravilhosos e fazem tudo. Pois é. Mas o escape, não podemos fugir, o escape. Não é? E se calhar às vezes sofremos um bocadinho por não ter também essa humildade e também esse escape de com pares, ou que não sejam pares, não interessa, mas de nos libertarmos também dessas tensões. Não é? Faltam dois escapes. Ainda que, Carla, na minha opinião, muitas vezes, de facto, está o resto do mundo errado e nós é que estamos certos. Okay? Eu não digo o contrário. Claro que isto aqui pode ser interpretado como uma arrogância tremenda, não é? Mas não é nesse sentido. Até porque cada vez mais, em contextos diferentes, não é? Pode quer seja aquilo que for, contexto real, quer de consultoria, quer gestão de empresas, é aquilo que for, a palavra que eu encontro mais é a palavra coragem. Cada vez mais associada à liderança. Sempre esteve lá, como é lógico, não é? Mas cada vez mais. Não é uma palavra da moda associada, mas de uma forma autêntica, cada vez mais ela surge. E eu acho que talvez porque cada vez existe menos coragem na liderança, não é? E, portanto, eu acho que também a resiliência muitas vezes não coloca em causa qual é o caminho, é o quão nós aguentamos para o fazer conjuntamente, não é? Mas é preciso coragem para estarmos também fiéis, não arrogantes e não perceber que, de facto, nós é que estamos errados, não é? Na autoestrada nós é que estamos em sentido contrário. Mas também eu penso que existe um facilitismo grande em algumas lideranças, não é? Em, de facto, o assumir porque é bonito, que está a ser genuíno, e muda de caminho quando aquele era o correto. Dá trabalho. Dá trabalho, efetivamente, em mudar algumas coisas, não é? Porque se fores na onda, é fácil. Eles vão te empurrar e vais por ali. E distribuis as responsabilidades por lá. É só seguir, não é? Quero uma opinião conjunta. Olha, por falar em autoestrada e onda... Temos aqui... Não sei o que é que tem a ver, mas... Temos aqui uma brincadeira. Deixem-me pôr aqui que eu tenho que pôr isto no minuto certo, que é no minuto 10 ou 12:30. Deixem-me ver aqui. Acompanhamos a partir daqui. Acho que já viram todos este filme, muito provavelmente. Então, o estagiário. Exatamente. Probably not. He graduated in 2009. Class of 65. Wow. What was your major? Do you remember?
And after Northwestern, you went on to... I went to work for Dex One. Okay, and they made... Phone books. I was in charge of overseeing the printing of the physical phone book. I did that for over 20 years. And before that, I was a VP of Sales and Advertising. So, do they still make phone books? I mean, doesn't everyone just Google numbers? Well, I believe they do, but before Google, that was how you got it. Oh, no, yeah, I get it. So 40 years at the phone book company, that is amazing. Seriously. Okay, Benjamin. Now, I'm going to ask you one of our more telling questions for all of our interns, so I want you to, this is the one to really think about, okay? And take your time. Where do you see yourself in 10 years? When I'm 80. Yeah, sure. Yeah, whatever. Wait. Did not realize you were 70. That question just doesn't work for you, does it? Should we just scratch that one and just move on? It's your call, Justin. Okay, that one's gone. You look great, by the way, so great. And you're clearly more than qualified for this job. You're actually way overqualified, and we were so impressed. You had great interviews, great video. You nailed it, Ben. Congrats. You're an intern. Hey, I need you for 2 minutes uninterrupted. Okay. Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program? No. Really? We had a whole big conversation about it. We did? Okay, remind me, seniors in high school or college? No. Seniors in life, older people. Hold on, what? I told you I felt like we needed to do an outreach program. You definitely seem to be liking the idea, so I set it in motion. It's gonna be great. Hold, please. You're hiring senior citizen interns? There's been a ton of research on this, and the results are actually incredible. I mean, imagine having an intern with a lifetime of experience as opposed to somebody who spent the last 4 years of their life playing beer pong. Do they eventually want jobs here? Oh, darling, they're all retired. They just want the experience. And I would like one to work directly with you. Wait, Cameron, no. First of all, I'm not great with older people. You know how I am with my parents. Could be... Why do I have to have one? Because you have to set the tone. Now, for a man or a woman, there's a great 72-year-old... Pronto, e vamos aqui lançar o desafio deste tema que é tão presente, não é? O tema do aging, do idadismo, não é? Das múltiplas gerações na vida e no trabalho. Como é que vocês olham para este tema nas vossas realidades presentes? E se têm sido confrontados ou se têm promovido este tipo de... Muito. Ali nas TEC tenho dúvida. Há muita resistência, depende, ou seja, também não tenho uma experiência vasta em todo o setor, naturalmente, nem em todas as empresas, todos os setores não tive. 6 anos em recursos humanos, uma vez mais, maturidade laboral. Mas o que eu sinto é que há, efetivamente, transversalmente, uma resistência muito grande a pessoas de uma faixa etária, se calhar acima dos 37. Vou dizer assim, 37 para cima, começa a ser complicado. Mas não é só, mas também noutros setores. E tem que ser sempre ali uma discussão como recurso humano, ou seja, claro, diversidade, inclusão e etc. Mas aqui, quer dizer, estamos a falar de pessoas com experiência válida. Tu disseste 37, eu já estou a pensar em voltar-me e ir-me embora. Eu já fui. Mas é verdade, isto é mesmo, eu estou a passar por isto, em que um dos meus papéis é também tratado de recrutamento. E sempre que tive que apresentar. Não, mas 37, quer dizer, 37, 40, 50 hoje em dia, quer dizer, a idade isso está na cabeça. Mas tem sido um desafio, porque sinto mesmo resistência por parte não é só dos responsáveis da área, é da direção. Portanto, e também sentes ao vem contrário? De cima para baixo. E alegam o quê? Resistência? Também. Ok, eu ofereço resistência porque acho que eles não... Tem um argumento de falta de integração naquilo que é a equipa à data. Portanto, temos uma tendência a ter equipas mais jovens, não é? Pelo conhecimento daquilo que é o mercado, as tecnologias, qualquer que seja o argumento, e sentem que existe menos conhecimento nesse sentido e depois, eventualmente, menos adaptabilidade a tal resiliência, que eu não acho que seja assim tão verdade, isto depende das pessoas, como em tudo, não é? A adaptar-se à realidade, às pessoas de equipa geracional e etc. Portanto, sinto... É verdade, e quando nós olhamos para as empresas que de facto percebemos o potencial que têm de cada vez transformarem mais, cada vez mais joviais, com a tecnologia auxiliar, tudo isto, mas há imensas coisas muito, muito importantes, associadas até ao compromisso e ao saber estar, que falámos há pouquinho, e à inteligência emocional que estas gerações não têm
nem são preparadas para ter, na realidade, não é? E quando falamos em modelos de trabalho cada vez mais flexíveis, não é só o remoto ou não remoto, é o part-time e turnovers com uma duração curtíssima, não é, nas empresas, portanto, não há aquele problema como é que ele se vê daqui a 10 anos nos dias de hoje, porque mesmo o de 20 anos não se vê daqui a 10 anos na mesma empresa, seguramente, não é? E até vejo isso como positivo. Até que ponto é que também nós não poderíamos, enquanto mercado, e não quer ser romântico, é lançar apenas para a mesa, não é? Perceber que, de facto, podem ser um ativo para quase que enquanto mentores, muitas vezes, enquanto consultores também, sobre o saber-estar, a inteligência emocional, o que são os valores, o que é o compromisso, não é? Naquele equilíbrio de risco potencial versus, não vou chamar conservadorismo, não é? Mas vou falar de equilíbrio e de segurança, não é no trabalho, é de segurança no estar, não é? E de respeito, não é? Eu acho que, de facto, e olhamos para Portugal e para o mercado de trabalho, se calhar era um mercado que nós só encontramos uma resposta para as necessidades de recrutamento, exceto na New Talent. Bem para a câmara, bem para a câmara. Exceto na New Talent. Mas sentimos e encontramos muito na mão de obra estrangeira, não é? Mas só encontramos aí, mais nada, na realidade, não é? E quando temos uma população tão envelhecida, que de facto não está qualificada, mas uma parte pode ser requalificada, e mais, e se ela tivesse requalificada no IT, como alguns até estão mais velhos, não é com 80 anos necessariamente, não é? Até que ponto é que as empresas os aceitavam na mesma? Sim. Porque na fotografia ia aparecer ali um velho ou uma velhota numa fotografia só de jovens, embora entregue o mesmo e tenha a mesma capacidade. Isto é um tema que me anda aqui a assaltar, porque eu estou a viver, da minha faixa etária, uma espécie de esquizofrenia. Por um lado, sinto que Recursos Humanos está a fazer esse caminho de procurar enquadrar, de procurar acomodar, até porque não há recursos, não é? E, portanto, precisamos de fazer este trabalho. Mas, por outro lado, no meu grupo de amigos, por exemplo, que alguns já estão com os 60 anos, eu já vejo quase todos a dizer, epá, eu quero é reformar, trabalhar, eu não quero trabalhar. Eu disse, epá, não, mas eu quero trabalhar. E, portanto, isto é um bocadinho esquizofrénico, não é? Porque, por um lado, nós temos esta dificuldade das empresas, esta necessidade também, mas, por outro lado, não sei se a nossa população também está tão disponível para prolongar a sua vida ativa, até em prol de um bem maior, de um bem social, por exemplo. Não é necessariamente um emprego no formato tradicional. Mas acho que não é linear, Isabel, até porque acho que sim, acho que cada vez é mais isso, mas também acho que tem essa posição e essa resistência, eu diria, ou essa não vontade, não existe, inventei agora, para aquilo que esperam da forma que o mercado olha para eles também, não é? Se o mercado olhar de outra forma, eles vão achar que vão marcar a diferença, não é? Quem é que entrando numa empresa hoje de 50 anos para cima, não é? Sente que de uma forma genérica, com muitas exceções, como é óbvio, não é? Mas mesmo sendo capaz e tendo a qualificação para o fazer, que vai ser respeitado, que vai marcar a diferença e que, portanto, se calhar eu não preciso, se calhar estou numa idade que já não preciso disso e não quero expor-me a isso, na realidade, não é? Porque a dignidade, se calhar, é daquelas coisas que nós queremos lá mesmo para a reforma também, não é? Por aí. E também vem do percurso, ou seja, hoje fala-se muito, e bem, do work-life balance, certo? Ou seja, as pessoas com 50, 60... Integration. Quer dizer, ao longo do seu percurso profissional não tiveram tanto este equilíbrio. Portanto, quando estão nesta fase de vida, já vêm com o cansaço, não é? Dos anos anteriores. Portanto, isto também pode ser um fator, dependendo da pessoa, que pesa depois quando quer continuar ativa ou não, e da personalidade. E depois tem a tal componente da empresa, que é o que esquecemos muitas vezes, e é sempre isso que eu também foco, e é um bocadinho óbvio, mas é senso comum, que é as boas práticas e aquilo que resulta e o que é que podemos fazer de bem, vem do erro, e o erro vem da experiência. E, portanto, ao integrar pessoas com mais experiência profissional e, inevitavelmente, mais idade, não é? Mais vida, acrescenta, não é? Adiciona. O tal ADN tem que ser também ele orgânico, e a cultura e etc. Tem que fazer com que isto seja um ecossistema. Quer dizer, troca. Com 50 mais. Não, a realidade vai acabar por nos empurrar um bocadinho neste sentido, não é? Eu comecei a despertar um bocadinho este tema 2, 3, 4 anos, quando me contaram uma história, uns amigos estavam a falar que algumas empresas não sei se na Malásia, na Malásia, em Singapura, estavam a recrutar de volta pessoas que tinham mandado embora, mais velhas, porque os mais novos não conseguiam lidar com situações de crise, ok? Não sabiam, nunca tinham passado, portanto estavam a recuperar esta situação.
Portanto, este foi talvez o primeiro alerta que eu tive um bocadinho para este tema. Depois, mais recentemente, nós cada vez mais temos, felizmente, não é, um conjunto de características da nossa sociedade que nos permite viver cada vez mais. Não é? Pronto, e cada vez mais em melhores condições. Portanto, aquela coisa que nós estamos geneticamente preparados para viver até aos 120, não digo até aos 120, mas quer dizer, é cada vez maior a realidade para as pessoas, e basta-se ver pela população em Portugal, não é? Cada vez mais temos pessoas mais velhas, felizmente, e também em boas condições de saúde. E, juntamente com isso, vem exatamente também a noção de todos nós de que podemos envelhecer de uma maneira saudável e ainda com a possibilidade de fazer muitas e muitas coisas. Isto também vai levar com que as próprias organizações vão começar a evoluir para também desenvolver produtos e serviços ao encontro de toda esta população, porque ainda por cima, quer dizer, se estiverem, não é preciso terem uma condição, digamos, remuneratória normal, quando já não têm filhos, etc, e conjunto de outras despesas, têm alguma disponibilidade financeira. E, portanto, a própria organização vai-nos começar a pedir pessoas que entendam, digamos, esta população. E em cima disso temos a realidade nacional, onde já não sei se é 25% ou 30% das pessoas que estão já acima dos 50 ou 55, e portanto, quer dizer, das duas uma, ou nós vamos buscar o talento todo que existe, a disponibilidade no mercado de trabalho, ou se nos vamos limitar a apenas vamos ter cada vez mais problemas. Agora, o que me parece é que as empresas não estão a olhar para isto ainda de uma maneira estruturada, não é? De uma maneira um bocadinho mais consequência, um bocadinho mais estratégica, não é? Pronto. E portanto eu acho que falta um bocadinho esse passo. Também acho que a própria sociedade, não é, e o próprio Estado também tem que olhar para esta realidade de uma maneira um bocadinho diferente. Porque a maneira também como estamos organizados e, digamos, o nosso frame jurídico também acaba por não ajudar muito, não é, digamos, à empregabilidade das pessoas a determinada unidade, ou pelo menos pode ser uma iniciativa até que as pessoas parem de trabalhar, ou pelo menos parem de trabalhar de uma maneira mais formal. Portanto, acho que é E a motivação não pode ser do próprio pessoa mais velha que se vai reintegrar, não pode ser porque a reforma é baixa. Não, exatamente. Até poderá ser, mas não seria o ideal. Não seria o ideal. Até porque não estamos dispostos a aceitar tudo, exatamente. Não é? Vocês viram que ainda há pouco eu recebi ali uma mensagem a dizer se eu queria, não quero, não quero, porque eu tenho história. Não é? E esta história nem sempre é bem acomodada. É verdade. Creio eu. Está bem, mas, é? mas a nós minha também, experiência. As organizações também têm que estar, da mesma maneira que nós falamos para a faixa etária XYZ ou para a realidade XYZ, nós temos que nos adaptar para atrair as pessoas. As organizações também se vão ter que se adaptar para atrair as pessoas. Se calhar, pessoas com 50 ou 60 anos ou 70 anos, se calhar querem coisas diferentes da vida do que quer uma pessoa com 20, aliás. E querem mesmo. Normalmente querem mesmo. E se calhar querem trabalhar, mas se calhar querem trabalhar de outra maneira. Por exemplo, uma coisa que, sabe, por exemplo, num dos países onde trabalhei, que é muito comum as pessoas trabalharem part-time, não é? Aqui é uma realidade muito limitada, não é? Portanto, há alguns setores ou algumas funções. Se calhar as pessoas de uma determinada idade gostariam muito de trabalhar 2 dias por semana ou 3 dias por semana para contribuir da maneira que entendem, mas querem ter o seu tempo a fazer outras coisas porque também têm outros planos. Portanto, há aqui realmente um percurso que nós temos que fazer, acho que podemos fazê-lo, acho que estamos, digamos, o awareness começa a estar aí. Penso que não vai demorar muito tempo porque nós vamos ter necessidade, não é? E não podemos desbaratar esta experiência, este talento, sob o ponto de vista das próprias organizações terem um impacto negativo. Portanto, mas temos trabalho a fazer. Mas, enquanto recursos humanos, somos um grande responsável e motivador desta apresentação, porque nós somos, no fundo, o canal de entrada dos candidatos. A maior parte dos candidatos vem por nós. Se nós, efetivamente, recebermos e logo ali não fizemos aquela separação, mas formos apresentando, isto é aquele velho ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E depois, a verdade é que, e sabemos que há funções que só há aquelas pessoas. Não adianta, porque não há, o mercado está como está, ou vamos recorrer a mão de obra menos qualificada, ou mão de obra estrangeira, ou vamos buscar aqui, efetivamente, alguém que tenha uma experiência até acima daquela que nós procuramos, mas que está tudo bem, se a pessoa aceitar, é uma mais-valia para a empresa. E depois começa a entrar, começa a ver resultados no vizinho, se calhar é mais fácil para nós depois apresentarmos os candidatos quando vêm. Na indústria, por exemplo, o famoso técnico de manutenção, que é a dor de cabeça atualmente da indústria, não é? Ou seja, se a empresa tiver um sénior, vai ajudar a formar os mais júniores, não é? Portanto, e vê-se algumas reconversões de carreira na indústria para essa área, porque é uma área que não existe e que, de facto, há uma grande necessidade a nível nacional e não só. Quase tão valiosos quanto os programadores. Neste momento, o técnico de manutenção
é raro. É raro. Sim, Ou seja, sim, é aproveitar quase pessoas que até já se querem reformar e as empresas, a indústria quase, não, olha, calma, não reformamos já. Ou é mesmo a para ajudar reconversão, as que hoje em médicas dia... vão buscá-los. Sim, Então, é uma forma. e a resposta de 3 segundos. Olha, para ti. Se tu pudesses parar de trabalhar agora, paravas? Não. E tu? Ai, não. E tu? Nem comecei a subir ao milhões. E tu? Não, Essa é Tu ainda é muito cedo, ainda tens muito seja, tens de pagar a nossa reforma. Existindo. Dá para isso, 100%. Tantos problemas, mas ok. Pois é. Isso dá dava pano mais para uma mangas, conversa e exatamente. mais uma Eu conversa. sou capaz de de não ter uma hora. reforma. Mas, enfim, lá está, é a perspectiva que é. Pararia temporariamente para ir buscar depois outras componentes, o viajar, Ou enfim, farias uma coisa e plantar depois árvores. Se Eu calhar só tive podia tempo a fazer dizer outra coisa não. diferente. Pois, Sim. Parar totalmente nunca. Mas é que às vezes nós ligamos o trabalhar ao trabalho formal na organização que estamos, de que temos, mas trabalhar pode significar Outra coisas. coisa, outra coisa. Para mim, quando eu digo não, Claro. e eu encerraria aqui, quando eu digo não é porque eu faço por paixão, independentemente da necessidade ou não, que eu faço por paixão. E portanto, como tu também, como todos nós. Então aqui um brinde ao trabalho. Sim, senhora. Ou à paixão. E à paixão. Obrigada. Muito obrigado. E temos para vos oferecer umas garrafinhas. umas garrafinhas de mar salgado, que é da Wine Concept, que nos apoia. Sim, aqui no formato. Sim, senhora. Assim é discreto, não é? Muito obrigado. Muito obrigada.